O grupo parlamentar tem vindo a trabalhar numa proposta no sentido de regulamentar a atividade de transporte individual, remunerado, de passageiros e veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica na região autónoma dos Açores. É um grande nome para aquilo que nós habitualmente estamos habituados a reconhecer como uma plataforma eletrónica tipo Uber, Cabify, Chauffeur Privé ou Taxify. Os motivos que levam a apresentar esta proposta têm a ver com o facto de termos uma atividade que começa a ter alguns passos nos Açores. Sabemos que já temos pelo menos um motorista de plataforma eletrónica a trabalhar nos Açores e o primeiro motivo tem a ver com a regulamentação ou a lei que ordena esta atividade ser uma lei nacional que não tem, digamos, ou não está devidamente compatível com a região. E, portanto, para começar, há 4 motivos que justificam esta proposta. A primeira é que o regime jurídico em vigor, como vos disse, é um regime jurídico nacional feito por uma região que é geograficamente contínua. E, portanto, tem características totalmente diferentes da região autónoma dos Açores, inclusive ao nível do mercado. Enquanto que no continente podemos falar de um único mercado, dividido em vários concelhos, nós nos Açores temos 9 mercados distintos, ou 8, se quisermos ser mais concretos, com atividades económicas também de transporte de passageiros que já funcionam e que necessitam que haja uma atividade regulamentada. Em segundo lugar, os Açores têm características muito específicas em relação ao continente, nomeadamente em termos de relevo das diferentes ilhas, quer ao nível do clima, temos as estradas diferentes daquelas que são do continente, com muita visita, sobretudo ao nível de turistas, temos declives acentuados ao nível de pavimento e, portanto, a formação que um motorista de plataforma eletrónica tem no continente não deve ser exatamente a mesma que tem nos Açores. A dos Açores deve ser particular em relação àquela que é feita no continente, até por razões de perigosidade. Terceiro, nós constatamos uma coisa nos últimos 4, 5 anos, se excepcionarmos a pandemia. Nós constatamos que houve um incremento da taxa de sinistralidade rodoviária nas 9 ilhas, curiosamente, e que isso está diretamente ligado ao aumento de tráfego das nossas estradas motivado à atividade turística. E, portanto, o aumento de viaturas de aluguer na região teve impacto na sinistralidade rodoviária, é praticamente inevitável, nós sabíamos, e, portanto, qualquer atividade que acrescente veículos automóveis à nossa região necessita também de estar bem regulamentada para que daí não haja também um aumento da sinistralidade. Por último, nós temos uma obrigação, talvez aquilo que motiva mais esta proposta. Nós temos uma obrigação primeira de contribuir para a sustentabilidade ambiental. Ou seja, esta atividade a ser introduzida deve ser minimizada do ponto de vista ambiental. E daí nós temos trabalhado numa proposta que é longa. Isto não é uma adaptação, e que fique claro, isto não é uma adaptação de uma proposta do continente. Isto é um regime jurídico próprio que nós criamos ao abrigo das competências que temos para a região autónoma dos Açores de regulamentação das atividades de plataforma eletrónica. Bom, dito os motivos que justificam esta proposta, eu queria-vos descrever concretamente o que é que essa proposta contém de diferente. Em primeiro lugar, vamos dividir o regime jurídico das atividades, ou digamos, do transporte de passageiros em plataforma eletrónica em 3 setores. O primeiro tem a ver com a plataforma em si, que geralmente estão monopolizadas ou oligopolizadas no país e praticamente toda a sociedade ocidental com 4, 5 plataformas, a Uber, a Cabify, a Taxify, etc., e que passam a ter um conjunto de obrigações. A primeira é ter um registro regional, ou seja, tal como acontece na região autónoma da Madeira, que tem uma adaptação da legislação nacional, e no país com uma adaptação muito recente, há um registro
há um conjunto de obrigações, nomeadamente tem que pagar uma taxa no país ao IMT, na Madeira à Direção Regional com competência em função da matéria, nos Açores passarão também a ter que dar um contributo de uma taxa de mobilidade para intermediação e para que possa ser utilizada no sentido de melhorar a nossa mobilidade e diminuir a sinistralidade, uma taxa entre 0,5% a 4% dos valores de intermediação que a plataforma eletrónica cobra nas viagens. E também tem que providenciar o conjunto de serviços que já providenciam no continente português. No caso das plataformas eletrónicas, não há grandes alterações, a não ser a obrigatoriedade de ter registro na direção regional e também de terem que contribuir com uma taxa. Bom, depois temos a segunda fase, que tem a ver com os operadores de TVDE, como se diz no continente, nos Açores acrescentamos a sigla da região autónoma dos Açores, que são basicamente os donos dos carros. Esses têm que registar-se na região autónoma dos Açores, têm que ter sede na região autónoma dos Açores. Nós, nos Açores, atribuímos uma licença válida durante 5 anos, renovável 4 em 4, se for essa a vontade e se forem cumpridos os pressupostos que nós aqui elencamos. Para além disso, podem utilizar veículos ligeiros de passageiros com idade até 7 anos e são obrigados a fazer uma inspeção anual. Nota importante, a licença não pode ser transacionada. Ou seja, o objetivo é não ter, como acontece no continente, um custo das licenças que é praticamente proibitivo e que é transacionado entre as diversas empresas, quase retirando, digamos, capacidade de o negócio prosperar, porque as licenças são tão caras que depois para amortizar é muito difícil o negócio. Por outro lado, nós fixamos, isso por razões ambientais, nós fixamos um contingente de cerca de 5% do total de táxis. Ou seja, os Uber, Cabify, Taxify, as plataformas que aqui, os operadores que aqui decidirem avançar, podem, no máximo, por ilha, ter 5% do número de táxis registados. Ou seja, o objetivo aqui é que nós não passemos a ter uma proliferação de veículos que, do ponto de vista ambiental, iriam ter um conjunto de, digamos, um impacto negativo bastante grande e iriam inundar o mercado e o mercado ele próprio poderia acontecer que nenhum sobrevivesse porque a oferta era maior que a procura. Cada operador pode ter no máximo 3 veículos. Por último, em relação aos operadores de TVDE, todos os novos operadores, todos os novos veículos têm que ser elétricos. Portanto, esta nova atividade a ser introduzida nos Açores terá que ser introduzida através de veículos com, digamos, uma sustentabilidade maior do que aqueles que neste momento já operam. Portanto, a operar nos Açores, operam com veículos elétricos. Terceira fase, portanto, falamos da plataforma, operadores TVDR, os donos dos veículos, e depois os motoristas. Os motoristas, tal como vos disse, têm que ter um certificado de motorista, válido durante 5 anos, e para o terem têm que fazer um curso de formação específico para motoristas na região autónoma dos Açores, que esteja adaptado exatamente às circunstâncias que diferenciam a região do continente. Ou seja, mesmo alguém que tenha esse certificado no continente tem que fazer a respectiva formação nos Açores que permite essa adaptação. 5 anos de validade, que depois podem ser posteriormente renovados. Quem tem um certificado de motorista de táxi, naturalmente, já tem esta formação, está dispensado de o fazer. Para além da escolaridade obrigatória, não pode ser motorista de táxi. Isto aqui é um caso de regulação da atividade económica pura e dura, ou seja, não faz sentido alguém poder ser taxista e detentor de uma licença para conduzir uma plataforma, um carro em plataforma eletrónica. Porque isso poderia acontecer que, conforme o serviço, a pessoa optasse pelo carro que tivesse a respectiva licença. E outra das coisas que nós obrigamos
e tem a ver com aquilo que encontramos no continente e com a legislação europeia que agora começa a dar alguns passos, é que eles têm que ter um contrato de trabalho com o operador. Porque aquilo que nós verificamos é que no resto da Europa e também no continente havia uma relação entre os operadores, os donos dos veículos e os trabalhadores, digamos, uma relação muito precária. E, portanto, aqui nós também obrigamos a que haja um contrato escrito com o operador TVDE. Para além disso, nós regulamentamos que, para além do contrato de trabalho e da legislação laboral, eles não podem trabalhar mais de 10 horas consecutivas. O que é que isto quer dizer? A pergunta óbvia que me poderão fazer é, bom, mas a legislação é menor, obriga a menos horas de trabalho. O que acontece muitas vezes é que nós podemos ter um motorista que trabalha para 2 empresas e que faz o seu horário em cada uma das empresas. O que nós garantimos aqui é que a soma desses 2 horários nunca possam exceder as 10 horas. Para além disso, tem que ter idoneidade certificada, nomeadamente não podem ter sido condenados por crimes contra a vida, a integridade física, ser condenados por condução perigosa, sob influência de álcool ou drogas, ou terem sido condenados por algum crime no exercício da sua atividade de motorista. Portanto, há aqui um conjunto de requisitos muito específicos e diferenciados em relação ao continente da atividade de motorista. Em suma, a proposta, o projeto de decreto legislativo que nós agora apresentamos ao Parlamento surge porque não houve até agora nenhuma legislação regional sobre esta matéria, de uma atividade que está a começar, que tem impactos na vida e na nossa região, na atividade económica, na vida dos cidadãos, quer no turismo, quer do ponto de vista ambiental, necessita de uma lei específica. Nós criamos essa legislação com o objetivo de ela pode existir, esta atividade, mas tem que ser sustentável do ponto de vista ambiental, respeitar os direitos dos trabalhadores e garantir que esta nova atividade não tem um impacto danoso na região autónoma dos Açores. Daí que fazemos aquilo que é a nossa obrigação enquanto responsáveis políticos. Não é apenas fazer oposição, não é apenas criticar aquilo que está bem ou que está mal, ou aquilo que deve ser feito. Nós, no momento em que é necessário legislar, agir no âmbito de uma atividade económica que necessita de regulamentação, estamos aqui a apresentar uma proposta que, a meu ver, pode e deve ter um impacto importante na regulamentação de uma atividade económica que a maior parte de todos conhecemos no continente, mas que aqui começa a dar os primeiros passos.